Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um bate-papo aqui na nossa área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação e estou aqui com uma grande convidada para falarmos um pouquinho sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Estou aqui com a professora Sinara. Seja bem-vinda, professora Sinara. Se apresente para os nossos colegas de casa. Olá, um prazer estar aqui novamente conversando, batendo esse papo gostoso. Eu sou a professora Sinara Celistre, eu atuo no curso de pedagogia aqui do GRAM. E hoje vou falar um pouquinho sobre um tema também que está super na moda. Está super na moda, mas ele nem é tão moderno assim, para falar a verdade, né? É. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, bater um papo sobre essas metodologias ativas de aprendizagem, né? Correto. Eu acho que é um tema assim, que tem se falado muito, principalmente com o advento das tecnologias digitais, com os cursos, né, à distância, né, começou a se falar bastante dessa temática, e é importante, claro, mas o que eu quero trazer é que ela não está necessariamente ligada à questão da tecnologia. Né? Metodologias de aprendizagem ativa, ou metodologias ativas de aprendizagem, elas não necessariamente estão relacionadas a esse mundo virtual. Correto. Né? Elas estão no mundo virtual, sim, mas também estão no mundo físico, né? Também estão no mundo presencial e já há bastante tempo. O que você está querendo trazer é que a gente está colocando esse sujeito no processo de aprendizagem mais ativa. Isso. Então, vamos começar do começo. Então, vamos lá. Do começo, o que você tem para apresentar para a gente? Certo, vamos começar do começo. Primeiro, entender a metodologia como uma organização de processos, de ações, de estratégias, né? Então, a metodologia, ela traz esse significado, né? De uma organização de determinados processos para fazer algo. Né? No caso de aprendizagem, é uma organização dos processos de aprendizagem. Correto. Só que quando a gente fala das metodologias ativas de aprendizagem, a gente está falando das metodologias de aprendizagem, mas que elas coloquem o aluno num papel mais ativo, mais atuante, com mais autonomia. Correto. Então, a gente casa essas três palavrinhas aí, né? Metodologia como organização dos processos de aprendizagem, mas nessa perspectiva de um aluno mais atuante, mais ativo, mais autônomo. É nessa linha que eu quero seguir. Então tá. Bom, você também é professora, como eu sou, e a gente gosta de esquemas para poder facilitar o nosso entendimento e o do outro, não é? E eu sei que você adora fazer um esquema. Adoro. Opa, olha para a tela, temos um lindo esquema para vocês darem uma olhada. Um esquemão. Tem vários pontos aqui para a gente começar a fazer essa reflexão. O primeiro elemento que eu trago para a discussão é o aluno. Eu comecei a fala aqui dizendo que a gente começou a falar de metodologias de aprendizagem ativa nesse mundo virtual. Por quê? Porque nessa distância, né, que se coloca, que é uma distância, né, virtual, assim, de espaço físico que existe, né, na escola virtual, na escola, uma educação à distância, essa necessidade de envolver o aluno foi ficando muito mais forte, né? Então, existia uma necessidade de envolver esse aluno, porque esse aluno ele tem que ter uma autonomia maior do que aquele aluno que está no mesmo espaço físico do professor. Né, que o professor está interagindo diretamente, está trazendo provocações, estão no mesmo local, na mesma hora, né, no mesmo espaço e tempo. Quando a gente traz isso para o mundo virtual, para o mundo digital, se não pensarmos em estratégias que envolvam os alunos, fica mais difícil. E por isso que ganhou um destaque tão grande essa discussão das metodologias de aprendizagem ativa em função dessa necessidade de envolver o aluno. Correto. Então, aqui eu trago essa figura do aluno como alguém que constrói os seus conhecimentos. Se a gente pensar numa metodologia de aprendizagem ativa, ou seja, o aluno ativo construindo, ele é o responsável pela construção de seus conhecimentos. Então, ele constrói conhecimentos e ele desenvolve capacidades. Só que ele não faz isso sozinho, né? Ele não faz isso só. Ele precisa de um processo de mediação. Ele precisa ser provocado para isso, né? E essas provocações, elas têm a ver com esse conceito de aprendizagem ativa. E quem faz isso? Quem medica? Quem faz esse movimento? Quem faz esse movimento? Quem faz essa mediação? Essa figura aqui, que sempre foi
né? E aí eu sou suspeita. E sempre será essencial quando a gente fala em educação. Seja no mundo virtual, seja no mundo físico, o professor, a professora tem papel estratégico no processo educacional. Principalmente quando a gente fala em aprendizagem ativa, porque pode perguntar assim, sim, mas se o aluno ele é autônomo, ele é ativo, para que o professor? Por quê? Porque ele é que vai criar situações que vão desafiar esse aluno, esse estudante, a desenvolver essas capacidades, a construir esses conhecimentos. Correto. Ele é o grande provocador dessas situações. Então, além disso, e aí eu vou fazer só um recorte rápido aqui com você, Sinara, quando a gente está falando desse professor, e aí me veio aquela inquietação, mas a gente aprende tudo hoje na internet. É possível? Algumas coisas. Mas será que eu estou buscando as melhores fontes? É confiável? Aquilo que eu vou aprender com aquele professor que já fez uma seleção de conteúdos de modo mais didático, não vai encurtar o meu tempo? Tem coisas que talvez, de fato, a gente aprenda sozinho, mas tantas outras a gente precisa dessa mediação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque acesso à informação não significa, né, acesso ao conhecimento, construção do conhecimento. Exatamente. Essa provocação que o professor faz, ela é essencial quando a gente fala em desenvolvimento de capacidade de construção de conhecimento. Exatamente. Porque o aluno, a gente ganha muito tempo, sim, com essa informação disponível, sem dúvida. Claro. Hoje já não faz mais sentido, isso tem muito a ver com a aprendizagem ativa, um professor encher um quadro, né, com textos, como não faz mais sentido ele passar telas e telas com PowerPoint, se hoje a gente pode chegar com o aluno já com uma leitura prévia, né, com uma busca antecipada, mas até para isso o professor orienta. Né? Ele faz essa orientação, ele mostra os caminhos, né? Ele não define o caminho, ele mostra caminhos e o aluno faz suas escolhas. Com certeza. Bom, então, como eu estava falando, esse aluno, numa perspectiva de aprendizagem ativa, ele constrói conhecimentos, ele desenvolve capacidades, tanto socioemocionais, como cognitivas, como psicomotoras. Isso quer dizer que a gente não está só falando de aspectos cognitivos do conhecimento. Não está falando apenas do aspecto intelectual, de uma educação, né, puramente voltada para um raciocínio lógico, mas é uma educação numa perspectiva mais ampla. Né? Uma educação que pensa num sujeito que tem que interagir com outras pessoas, que tem que interagir com o mundo, que tem que tomar suas decisões. Então, é um conjunto de conhecimentos e capacidades que esse aluno vai desenvolver. E quando a gente fala de uma metodologia de aprendizagem ativa, ela favorece isso. Ela vai favorecer. Diferentemente de uma educação, né, como falava Paulo Freire, uma educação bancária, né, onde o professor é o grande depositor, né, de conteúdo e o aluno é um receptor, né, aí eu não crio uma situação para que ele seja autônomo. Né? Ele apenas vai processar aquilo que foi enviado para ele. Ele não aprende a tomar decisões porque ele não exercitou isso ao longo da sua vida. Isso. E a escola, né, a instituição de ensino é espaço propício para isso, né? Bom, agora o que o aluno tem que fazer para fazer isso, né? Para construir esse conhecimento, para desenvolver capacidades? Ele tem que investigar, ele tem que experimentar, ele tem que interagir. Então, ele precisa ter uma atuação muito prática, muito concreta. Não é um aluno ouvinte, não é aquele aluno calado, observador. É um aluno que investiga, que experimenta e que interage. Bom, para isso, pode falar. Nesse processo que você está falando de investigação, experimentação, interação, a gente está entendendo que isso está previsto também no plano do professor. Sim, sem dúvida. Porque é ele quem vai fazer com que o aluno investigue, com que ele experimente, com que ele interaja com os demais. Interaja com seus pares e com outros de fora, não é isso? Perfeito. Isso tem uma intenção pedagógica desse professor. Novamente, o profissional responsável em fazer o processo, né, possibilitar que o outro se desenvolva e aprenda. Perfeito. Então, estamos defendendo o professor aqui o tempo todo. E aí a gente pula para cá, então. Vamos pular para o professor? Vamos. Né? Porque se a gente está falando que esse aluno investiga, experimenta, interage, e para isso ele vai ter que estudar, ele vai acertar, ele vai errar, né? Para isso eu tenho que ter esse professor aqui, ó. Eu tenho que ter um professor que pesquisa também. Eu tenho um professor que estuda, que planeja e que organiza esse processo de ensino de aprendizagem.
Então, aqui não cabe um professor que não estuda, não cabe um professor que não pesquisa, muito menos um professor que não planeja essas ações, porque ele só vai conseguir promover essas situações se ele planejar. Sim. Um bom planejamento vai permitir uma boa aula, uma boa estratégia. Um bom planejamento parte de uma pesquisa prévia, do estudo, de se preparar para aquele momento pedagógico. Correto. E você estava falando do Paulo Freire. Paulo Freire também defendia esse professor pesquisador. Esse professor que é responsável e se sente responsável pela educação do outro, né? Sim. É um processo intencional, né? Claro. Totalmente intencional. Então, se eu quero um aluno que tenha todas essas capacidades que nós estamos falando aqui, de investigar, de experimentar, de interagir, eu tenho que proporcionar situações para que ele viva isso. Ele precisa vivenciar claro, isso. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Bom, então a gente já viu agora, a gente pulou para esse professor que pesquisa, estuda, planeja, organiza. Para isso, ele tem que observar, ele tem que dialogar, ele tem que propor e ele tem que intervir. Isso significa dizer que esse professor, ele não impõe, ele não tem uma verdade absoluta, ele não faz o seu planejamento só com base nas suas percepções. Quando ele observa e escuta seus alunos, mas observa e escuta a sociedade, ele observa e escuta a instituição de ensino onde ele trabalha, né, os propósitos dessa instituição de ensino. Então, ele tem que estar atento a tudo isso que envolve esse processo educacional. Eu gosto de uma metáfora, a gente estava falando sobre isso, que é o professor que dorme e acorda professor, né? E ele é professor, inclusive, no sábado e domingo. Inclusive. Professor não é só momento de ir lá e dar aula, não, né? Não bateu o cartão, entrou, começou a função, não. A gente está o tempo inteiro articulando e pensando, isso se esquematiza aqui, isso eu posso colocar ali. Não, até as férias, né? A gente está fazendo uma viagem, já tem uma ideia. Exatamente. Né? Vou levar isso para trabalhar com a minha turma. Aí a gente sempre dá dica aqui do diário de bordo. Anota numa agenda aquela ideia, volta a curtir as férias, mas anota essa ideia, não perde ela, não. Não perde, não. Isso faz parte desse processo de investigação do professor, de pesquisa e investigação. Então, esse professor, ele também vai observar, escutar, ele vai dialogar, ele vai propor. Eu gosto muito dessa palavra do propor, sabe? É um professor propositivo. Ele vai trazer propostas de trabalho, ele vai trazer interrogações, ele vai trazer novas possibilidades, vai mostrar novas possibilidades. Então, ele tem esse papel de mostrar para o estudante, para o aluno, novas perspectivas, tanto pelo seu conhecimento, porque o professor, né, pressupõe-se ele tem, pela sua trajetória de vida, pela sua formação, ele tem um conhecimento diferente do aluno. Com né? certeza. Ele tem um alcance de determinados conhecimentos que o aluno ainda não tem. Isso não pode ser negado. Exatamente. Isso não pode quando você falou da palavra propor, ela é tão importante porque isso dimensiona que eu posso estar propondo e a gente fazer um outro acerto depois. Não proposição, seguir. Exato. E aí, talvez a ideia de um outro estudante ou de um outro grupo faça com que eu mude a minha proposta, porque é só uma proposição. Isso. Aquela proposição inicial, ela pode ser completamente transformada, ela pode ser aprimorada, ela pode trazer novos elementos para ela, enriquecida. Então, eu gosto bastante dessa ideia do professor propositivo. Bom, então aqui a gente tem nessa ponta o aluno, nessa ponta o professor e essa aprendizagem ativa aqui. Essa aprendizagem ativa, ela vai se dar por meio do debate, por meio da prática, por meio do aprender e ensinar, e aqui entendendo que não só o professor ensina, os alunos ensinam também. Sim. Eles se ensinam entre si, né? E eles ensinam o próprio professor, porque eles vão ensinar suas necessidades, eles vão ensinar suas expectativas, eles vão ensinar o seu momento de vida, né? E o professor que observa isso, que faz a leitura disso, ele vai ser muito mais assertivo com certeza. nas propostas que ele traz para a sua turma, para as suas aulas. Bom, e aí o que esse professor vai fazer, então? Ele observou, ele escutou, ele dialogou, ele propôs, ele está preparado porque ele planejou. Então, ele vai promover estratégias desafiadoras. Ele vai trazer... Aí entra uma outra expressão que a gente usa muito quando fala em metodologias ativas, que são essas estratégias desafiadoras. Então, ele não vai trazer nada pronto, ele não vai trazer a solução,
ele não vai trazer a resposta, né? Ele vai trazer o questionamento, ele vai trazer a possibilidade de experiência, ele vai trazer a possibilidade de diálogo. Aí pergunta, mas e onde fica o conteúdo, o conhecimento? Isso tudo está cheio de conteúdo. Isso tudo está cheio de conteúdo, só que é um conteúdo com significado. Essa é a grande diferença, é um conteúdo repleto de significado. Com certeza. E aí, quando você está falando ali dessa estratégia desafiadora, a gente poderia colocar um movimento que a gente vivenciou uma escola de educação básica em cima do conteúdo. Então, era o conteúdo transmitido pelo professor, a gente de alguma forma memorizava e era avaliado. Hoje eu vou trazer uma situação desafiadora. No momento que aquele estudante não consegue responder aquela situação, aí eu vou entrando com conteúdo curricular. Não poderia ser isso? Isso. E aí eu faço essa transcrição. Para ele resolver esse problema, ele precisa agora ler um texto, ele precisa ouvir a minha aula, ele precisa prestar atenção em determinado conteúdo, assistir um vídeo. E aí que se dá sentido ao conteúdo. Esse conteúdo, ele vai ter uma função muito concreta, muito perceptível para o aluno. Não é mais aquele conteúdo abstrato que eu tenho que estudar para a prova. Não, eu preciso desse conteúdo para resolver essa situação. Entendi. Isso vai me dar insumo para resolver algo que foi colocado aqui como um desafio. E aí eu vou trazer um exemplo de uma situação que eu vi numa escola lá no Rio de Janeiro há muito tempo atrás, e é muito mesmo. E ela fala de algo que você trouxe. Estou falando de metodologia ativa, não necessariamente de tecnologia. Numa determinada escola de educação básica, as crianças, foi levantado lá que as crianças estavam indo muito mal em matemática. A professora de educação física fez uma proposta: diminuir o tempo da matemática e aumentar o tempo da educação física. E aí, nesse momento que ela faz isso, ela mudou as estratégias dela na aula. Então, ela fazia o seguinte: olha, vamos fazer uma brincadeira de corrida. Quanto que é 1 mais 1? As crianças respondiam e tinham que correr até metade da quadra. Agora é 1 mais 1, mais 2, mais 3. Chegou um determinado momento que eles não sabiam mais responder as equações matemáticas. O que aquela professora fez? E agora, gente? Vocês têm que perguntar para a professora de matemática. E aí os alunos pediram um aumento da matemática para continuarem sendo desafiados na aula de educação física. Cabe isso aqui, esse exemplo aqui? Perfeito esse exemplo, é perfeito. Porque tanto o professor de educação física deu um sentido para aquele conhecimento de matemática, seja de uma forma lúdica, uma brincadeira, um desafio, como o professor de matemática também viu na educação física, né, um espaço, né, para ela entrar. E acho que aí vem a questão da interdisciplinaridade, que tem tudo a ver quando a gente fala em metodologia ativa. Que a gente educa em comunidade. Eu não estou sozinho na escola. Exatamente. Olha, quantas coisas perfeito interessantes. Exemplo. O exemplo perfeito. Bom, e aí para que esse professor faça essas estratégias desafiadoras, ele precisa ter recursos diversificados, ou seja, não basta um quadro branco e um pincel, né? Como é que eu vou ser desafiador, propositivo, estabelecer diálogo só com o pincel? Até eles ajuda, mas não pode ser o único recurso. Obviamente. Esse não pode ser o único recurso. Um outro recurso super importante são as tecnologias digitais. Hoje a gente tem um acesso enorme, né, a tantas tecnologias, e essas tecnologias elas não devem ficar restritas a uma educação virtual, a educação à distância, né? No dia a dia da aula, do espaço físico, da aula presencial, a gente pode fazer uso dessas tecnologias para ganhar tempo, para ter acesso a todas essas informações, só que de uma forma mais qualitativa. Exatamente. Um bom uso dessa tecnologia, o uso pedagógico dessa tecnologia, né? Dá um sentido para ela na educação. Correto, correto. E o último recurso você apontou que seria, então, a avaliação formativa. E a gente sabe, a gente já vem defendendo, né, Sinara, que a avaliação ela tem um tripé, a gente diagnostica esse aluno para saber qual é o conhecimento que ele tem. Muita gente acha que a avaliação diagnóstica é só no começo do ano. E não é. A cada novo conteúdo, eu tenho que saber o que meus alunos já sabem, correto? A somativa é aquela para saber o que ele consolidou de conhecimento. Mas aí você trouxe a avaliação formativa. Por que você está defendendo a avaliação formativa aqui? Pelo caráter processual dessa avaliação, né? E porque ela tem um objetivo formativo. Essa avaliação diagnóstica ela pode acontecer, como tu acabaste de falar,
no início, no meio, né, dependendo de uma introdução de um novo assunto. Mas essa educação formativa, ela faz um acompanhamento do que foi desenvolvido, né? Se aquele objetivo foi alcançado, para que o professor possa fazer a intervenção no momento certo. Né? Não é simples dizer, você aprendeu, você não aprendeu. Não, eu estou percebendo que esse caminho, essa estratégia não está favorecendo o desenvolvimento dessa capacidade, a construção desse conhecimento. Então, por meio da avaliação formativa, ele consegue mudar os rumos, ele consegue trazer novas proposições para facilitar a aprendizagem. Porque a avaliação formativa, ela tem o papel de facilitar a aprendizagem. Sim. Esse é o grande papel dela. E de acertar o curso, né? Não está certo isso, vamos mudar as estratégias, utilizar novos recursos. E aí você está falando com a gente agora sobre que outras possibilidades podem ser trazidas a partir das metodologias ativas, correto? Correto. O que você tem aqui como um grande esquema para a gente? Bom, o que a gente tem aqui? Algum ciclo, né? Que está meio cortado, mas eu acho que dá para a gente... Dá para a gente entender. Aqui. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu coloquei nesse ciclo 4 etapas. Bom, quatro etapas, sendo a primeira etapa atividades práticas e experimentação. O que são essas atividades práticas e experimentação? São aquelas estratégias que o professor pode utilizar, né, para, de fato, promover situações desafiadoras. Então, aqui eu trago 4 exemplos de atividades práticas de experimentação. Um exemplo é estudo de caso. Então, posso trazer um determinado problema, alguma situação que já vem com uma solução para os alunos se posicionarem em relação àquilo. Eu posso trazer uma situação, um problema sem uma solução para os alunos pensarem numa solução. Correto. Eu posso promover pesquisas, não só pesquisa bibliográfica, mas pesquisa de campo, pesquisa na comunidade escolar. Eu posso criar situações em que ele vai aplicar aquele conhecimento que ele teve, né, que ele adquiriu no processo educacional na comunidade. Né? Como a gente já falou em outros momentos, até nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele pode discutir sobre isso, né, na escola, com seus colegas, e colocar em prática numa pesquisa aplicada. Né? Tomando uma decisão, promovendo uma ação concreta, né? E se sentindo mais participante desse processo, né? Dessa comunidade, né, Sinara? Sim, e dando sentido para aquele conhecimento. Claro. Ele vê que aquele conhecimento que ele está construindo, ele é importante para a sociedade, ele é importante para ele como sujeito e para a sociedade como um todo. Está fazendo alguma devolução, né? Exatamente. E aqui os projetos, né? Então, desenvolver projetos para colocar esses conhecimentos também em prática. Né? A escola... Em outros momentos, a gente já falou sobre o projeto político-pedagógico da escola. A escola tem um projeto político-pedagógico que tem como temática lá, que tem um olhar para a inclusão, tem uma preocupação com a inclusão. Então, eu posso promover com os meus alunos projetos relacionados à inclusão, à conscientização da diversidade, da inclusão dentro da escola. Então, são pequenos projetos que já dialogam com a própria propósito da escola como um todo. Num segundo momento, você está falando da análise das proposições. Isso. E aí você apresenta 3 elementos para essas análises. Exato. Então, vamos pegar um exemplo dessas atividades práticas aqui. Então, vamos supor que eu tenha trabalhado com os meus alunos uma situação-problema. Trouxe uma situação-problema para eles resolverem, pensarem sobre ela. Para isso, eles vão ter que fazer uma análise. Então, para trazer propostas de solução, eles vão ter que analisar aquela situação. Aí entram as percepções dos alunos. Então, é momento de discutir, de entender, de interpretar aquela situação. Aí vem outro momento de lançar a mão dos fundamentos, ou seja, não é uma solução qualquer, é uma solução fundamentada. Correto. Então, eu vou buscar nos conhecimentos que eu tenho os fundamentos para explicar essa minha proposta de solução e aí trazer alternativas. Aí eu vou pensar em alternativas para solucionar aquele problema. Correto. Uma vez que eu fiz esse levantamento, eu já estaria ali já nesse confronto com a realidade que seria a aplicação já desse projeto. Isso. E eu preciso pensar em pelo menos 2 caminhos que você apontou. Quais são esses caminhos? A relevância e a aplicabilidade. Então, se eu estou pensando aqui em propostas para solucionar aquele problema, eu tenho que perguntar, é relevante?
realmente é importante para essa situação, é importante para os sujeitos envolvidos, é importante para esse contexto, então a relevância. E é aplicável. Eu estou trazendo uma proposta de solução que realmente consiga colocar em prática, ou ela só fica no plano do ideal, né? Não posso pensar em fazer plantação de batata na Lua. Não vai dar conta. Não é relevante, não é aplicável. E não é aplicável. Então tá. E aí vem o quarto ponto, que é a tomada de decisão. Quer dizer, eu passei por esse movimento aqui, aí eu consigo pensar em qual a decisão a ser tomada. Qual a melhor solução para esse problema? Feito isso, eu vou pensar, então, no plano de ação, talvez venham novas percepções, porque esse plano de ação vai ser o momento de colocar em prática essa decisão que foi tomada. Correto. Então, esse seria um movimento aqui para mostrar uma aprendizagem ativa. Entendi. Mas isso tudo de forma muito direcionada, pensada a partir da prática do professor e do seu planejamento. Isso não está deslocado. Não, de jeito nenhum. Dos conteúdos curriculares. Uma vez que ele entende a metodologia ativa, ele consegue fazer as relações. Porque a gente tá lá, quem está lá pode achar que isso é um bicho de 7 cabeças, e não é. Né? Não. A gente pode imaginar um tema, né? Um tema qualquer, de qualquer matéria, fala um tema aí que seria interessante trazer uma situação, problema para uma turma. Eu poderia falar, por exemplo, a gente está vivendo assim, não desastres ambientais, né? Mas a questão do meio ambiente, como é que a gente pode solucionar pequenas coisas? Exato. Trazer uma situação, problema, o que eu posso fazer aqui na escola, ou na minha comunidade, ou em casa? O que eu posso fazer para minha rua não alagar mais? Isso. E aí eles vão estudar para fazer isso. Exatamente. Né? Vão buscar informações sobre o meio ambiente, pensando sobre questões na coleta sanitárias. De lixo, se temos árvores suficientes. Olha, ele vai buscar isso nas disciplinas curriculares. Então... E a riqueza disso tudo é que não vai ter uma solução. Sim, se eu tenho uma turma com 30 alunos, talvez eu tenha 30 soluções. Exatamente. Ou trabalhar em grupos, eu tenha 10 soluções. Exatamente. Aí a riqueza de possibilidades que se traz nessa proposta aqui de uma metodologia ativa. Com certeza. Bom, e para exemplificar um pouquinho isso, assim, para mostrar como tem um sentido, inclusive uma fundamentação teórica, científica, eu trouxe aqui a pirâmide de aprendizagem do William Glasser. Como é que é essa pirâmide de aprendizagem? Ele era um psiquiatra americano, né, que estudava psicologia e educação, e ele começou a pensar sobre o processo de aprendizagem. O que mais facilita a aprendizagem? Como as pessoas aprendem com mais facilidade? Correto. Né? Quando é que elas se concentram mais para aprender? E aí, o que ele chegou à conclusão? Está cortadinho aqui a nossa pirâmide. Mas aqui na base da pirâmide, embaixo desse aqui, bem na base, tá vendo? Essa base da pirâmide diz o quê? Que as pessoas aprendem melhor quando elas ensinam aos outros. Olha só. Então, a melhor forma de aprender é ensinando. Ela acabou de aprender duplamente tudo que ela está ensinando pra gente. É isso aí. É isso aí. Vocês já viram quando um aluno está ensinando o outro, como ele resolve explicar para o colega a matéria, o quanto ele absorve com aquilo? Sim. Porque para ensinar, a gente movimenta vários processos. Eu tenho que trabalhar com a minha memória, eu tenho que trabalhar com uma estratégia didática, eu tenho que trabalhar com a comunicação. E isso me ajuda a absorver. Eu tenho que organizar objetivamente o pensamento para comunicar. Para comunicar, exatamente. Tu tem que comunicar para o outro, tu tem que exercer uma empatia, né? Exatamente. Qual é o exemplo que eu vou usar, a palavra? E o legal quando a gente fala de crianças ensinando umas às outras é que a gente está falando ali de Vygotsky também, né? Em que as crianças aprendem também, às vezes, no mesmo nível de maturidade. O outro explica de uma forma que é diferente da minha. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a minha filha estava aprendendo a andar de bicicleta, e todo mundo lá ensinando, eu, meu esposo, um amigo, tirando a rodinha, e chega uma coleguinha de 1 ano mais velha do que ela e falou, sobe, faz assim, assim, assado, e ela saiu andando. E a gente ficou assim, meu Deus, a gente ficou um tempão, e era só ter chamado a Isabela que tinha resolvido. Já tinha resolvido rapidamente. Porque elas tinham o mesmo nível de maturidade, por conta da questão da idade. Da questão da idade. Os mesmos desafios. Os mesmos desafios, a mesma linguagem. Exatamente. Né? As mesmas expectativas, né? Então, a base que está aqui embaixo é ensinar. Logo depois vem o debate. Está faltando ainda aqui, praticar. Praticar primeiro. A prática. E tem a ver com todos os exemplos que a gente deu aqui, de experimentação, de colocar em prática, de dar significado para o conhecimento,
Então, na base da pirâmide, ensinar. Logo acima, praticar, exercitar, experimentar. Como andar de bicicleta, né? Exatamente. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo no manual, faça aí. Vendo um vídeo lá no canal da Gran Faculdade. Vai ter que subir na bicicleta e vai praticar. Vai ter que subir, cair, rodopiar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Aí, logo acima, 70% fica para o debate, para a definição, debate, ou seja, o diálogo, né? Aquele momento de conversa. Então, aquela sala de aula em que os estudantes ficam calados ouvindo, está muito longe de ensinar, de praticar e de debater. Né? Logo depois, com 50%, ver e escutar. Que é aquele momento de... E alguns conseguem melhor vendo, outros escutando, mas ainda assim, né, que é um modelo convencional de educação que é muito baseado na observação e na escuta, né, não é o que promove com mais facilidade a aprendizagem. Né? Não... E ele também vai fazer uma reserva menor, né, de informações. Exato. Ele vai guardar muito menos. Vai guardar muito menos informações. Depois, com 30% ver, 20% escutar e ler 10%. Isso aqui não é determinante, mas traz reflexões bem importantes da importância, né? A importância da importância ficou redundante, mas redundante. A gente quer que seja redundante para ele entender, obviamente. Para enfatizar, né, a importância da prática, da experimentação, né? Porque tudo isso aqui, à medida que eu ensino, que eu pratico, que eu debato, exatamente, eu comunico, eu consigo absorver, eu consigo internalizar com mais facilidade. Correto. Bom, então vamos seguir aqui para os nossas reflexões finais, né, em relação às metodologias ativas. Como é que a gente pode ver aqui, então, o papel do estudante e do professor quando a gente está falando em metodologias ativas? O estudante, ele é o centro do processo de aprendizagem. Então, aqui não mais é a figura do professor como o detentor do conhecimento, correto, aquele que define, que tem a resposta certa. Né? O aluno é o centro do processo de aprendizagem. Correto. O aluno, ele é autônomo. Ele vai procurar as soluções. Ele vai ser provocado e ele vai buscar as soluções. Não necessariamente vai ter a resposta correta. Sim, né? Sim. Mas a resposta que ele vai construir em um determinado momento. E se não tiver no caminho certo, aí vem, né, o papel do professor aqui como mediador. Né? O professor, ele faz a mediação de tudo isso. Esse aluno vai ser participativo, ele vai ser questionador, ele vai ter que assumir maior responsabilidade e comprometimento. Porque se ele tem algo para resolver com autonomia, junto com isso vem uma responsabilidade. Com certeza. E o compromisso de cumprir aquilo que ele se propôs. Ele aceitou o desafio, ele foi provocado, ele entrou nessa situação e ele, então, vai sentir um maior comprometimento. E o que é melhor de tudo, é ele que aprende. É ele que aprende. Porque com toda essa dinâmica, né? É ele que aprende. Ele precisa estar ali, querer estar participando. Senão não faz sentido. Eu acho que isso é determinante, sabe? O querer aprender. Cabe a gente criar estratégias diferenciadas, mobilizar esse estudante para que ele queira estar na sala. Exatamente. Mas ele tem que querer estar ali também. Tem que querer estar ali. E por isso que é fundamental que as aprendizagens sejam significativas. Sim. Porque quanto mais significativo, mais sentido vai fazer para esse aluno e ele vai querer, porque faz sentido para ele. Sim. É como o caso lá do exemplo que tu deste da educação física. Ele começou a querer aprender matemática. Porque senão ele não conseguia resolver a educação física. Não conseguia resolver a educação física. Bom, e aí entra aqui o professor como essa pessoa que vai observar as necessidades dos estilos de aprendizagem. Sim. Aí fazendo uma menção até à própria pirâmide. Tem pessoas que vão aprender melhor ouvindo, escutando, praticando, né? Apesar de que existe, a gente já viu ali que existe maior probabilidade de aprendizagem com a participação ativa, né? Mas o professor tem que entender isso, ele tem que ter conhecimento disso. Ele tem que proporcionar todos os estilos na sala. Todos os estilos, ele tem que, por isso a necessidade de recursos variados. Ele tem que criar diferentes estratégias e usar diferentes recursos, porque ele tem diferentes alunos. Sim, né? sim. E cada um com suas próprias características. E aqui, essa proposição dessas situações de aprendizagens que sejam desafiadoras, que provoquem tudo isso, né? Para que, de fato, a metodologia seja uma metodologia de aprendizagem ativa, ela tem, então, que estar comprometida com tudo isso que a gente falou aqui, com estudo, com pesquisa,
com proposição, com mediação, né, com esse aluno no centro do processo e o professor ali, né, fazendo a mediação, fazendo a orientação. Dando esse apoio para ele. Apoio. Bom, tenho certeza que com essas dicas que foram trazidas pela professora Sinara, você entendeu um pouquinho mais das metodologias ativas. Isso não é um campo fechado, né, Sinara? A gente precisa continuar estudando, continuar pesquisando, e eu conto com vocês para continuarem fazendo as pesquisas, não é? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, né, Sinara? Isso aí, gente. Só procurar a gente, ó, aí tá os dados da professora Sinara, manda um e-mail, eu tenho certeza que ela vai estar aqui respondendo vocês. Vou ter o maior prazer em fazer isso. Então, ó, tchau, 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 beijo gente. a todos e todas.